Olá pessoal, eu sou a Clarissa e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o conto O Último Beijo de Carmen Dolores. Esse conto faz parte do livro Almas Complexas e, na verdade, foi escrito por Emília Bandeira de Mello. É que Carmen Dolores é um dos pseudônimos que a escritora vai usar. Emília viveu no século XIX, no Rio de Janeiro, e representa uma das poucas vozes femininas e também feministas da nossa literatura. No conto, a Emília nos apresenta uma personagem que se chama Flávia. É uma personagem muito interessante por duas principais razões. A primeira é que é uma personagem mulher contada do ponto de vista de uma escritora mulher, coisa que é raridade, porque as personagens mulheres que se tem na literatura muitas vezes são contadas, representadas a partir do ponto de vista masculino de um escritor. Outra coisa que deixa a personagem mais interessante é que durante o conto ela mantém sempre uma postura passiva, submissa, mas que no desfecho acaba se libertando. E se a gente refletir bem, né, essa libertação ela não é muito comum naquela época. E se pensarmos melhor mais ainda, até hoje ainda é muito complicado. Né? Flávia, ela mantém uma relação muito estranha com o seu patrão, que é o antagonista da obra, né, o Bruno. Eles têm aí uma relação meio de trabalho, de amor. Flávia foi amante do seu patrão, mas um dia ele chega com uma noiva e aí a casa cai e Flávia decide se libertar. Então era isso, espero que eu tenha ajudado com alguma coisa e nos vemos na próxima. Olá, meu nome é Nicole. Eu vou falar um pouco sobre a Carmen Dolores, que é a autora do conto O Último Beijo. A Carmen Dolores foi uma escritora, jornalista, dramaturga, crítica literária, cronista, que nasceu em 1852 e morreu em 1910 no Rio de Janeiro. Ela foi casada e teve uma filha, também escritora. A Carmen teve um papel muito importante no contexto histórico-social em que ela viveu. Ela foi uma das primeiras mulheres a ter um espaço relevante na imprensa, em periódicos, entre eles o jornal O País, que publicava crônicas e críticas literárias de Dolores. Ela teve muito reconhecimento pelas críticas literárias que produziu e pelas obras também que escreveu. Só que, apesar de ter sido revolucionária no contexto histórico-social e como jornalista, como escritora, e ter se posicionado como uma mulher feminista muito à frente do seu tempo, ela passou, digamos, despercebida pelos estudos literários no século XX. Recentemente, a academia tem feito um resgate dessa autora e tem valorizado mais o papel dela, a contribuição dela para a literatura, para o jornalismo brasileiro. Hoje, redescoberta pela academia, ela é considerada uma das principais intelectuais feministas da Belle Époque brasileira. A pesquisa que eu fiz sobre a Carmen Dolores me trouxe muitas reflexões sobre cânone literário, sobre o papel da mulher na sociedade, na literatura, sim, né? Afinal, é isso que nós estamos estudando, mas também acho que não tem como não pensar no papel da mulher como um todo. Ela foi, como eu já disse, muito revolucionária, escreveu todo tipo de texto, de conteúdo e mesmo assim, por muito tempo, passou despercebida por quem deveria valorizá-la e levá-la sempre para a sala de aula. Eu acho que obras como O Último Beijo e autoras como a Carmen Dolores devem ser muito aclamadas e estar cada vez mais presentes dentro de sala de aula, tanto nos cursos de letras, como, se possível, também em outras áreas. Afinal, uma mulher tão importante, feminista, jornalista, escritora, e que tem uma obra assim tão interessante, tão à frente do seu tempo, jamais poderia ser esquecida, né? Olá pessoal, meu nome é Ângela, eu tô aqui para falar sobre a obra O Último Beijo.
E a primeira impressão que eu tive dessa obra é que seria uma linda história de amor, com lindas palavras que iniciam com palavras românticas e que nos faz pensar que seria uma linda história de amor. Mas no decorrer da leitura aparecem outros elementos. Então, o elemento da angústia, o elemento da dor e o elemento do amor, o amor escondido que a personagem Flávia leva, carrega dentro de si por anos e que o Bruno, o outro personagem, nem sabe, desconhece totalmente. Então eu fiquei pensando como seria interessante trabalhar todos esses elementos com os alunos, pois às vezes eles estão dentro desse contexto e eles não entendem, não conseguem compreender tudo isso que acontece, porque além de ser uma fase difícil, são vários elementos também que na vida deles, que acontecem na vida deles. A escola, casa, às vezes um trabalho também. Então, como esse contexto, como ficaria interessante trabalhar todos esses elementos? Porque afinal é uma história que leva muitos sentimentos, é um conjunto de sentimentos. E poderia ser também interagir com outras disciplinas, trabalhar com outras disciplinas dentro dessa obra. Então eu achei uma obra bem interessante, uma obra que nos faz pensar bastante nessa mistura de sentimentos. E eu tenho certeza que podemos fazer um grande trabalho durante essa obra.